noite? Aleluias. Agora vai vir a parte melhor, que é a palavra do Senhor. Queria chamar o pastor Wallace aqui nessa noite. Coloque sobre os seus pés nessa noite. Aleluias. Nessa noite também nós temos aqui a presença da igreja do Adonai, amém? Deus abençoe aqui poderosamente. Aleluias. Estende suas mãos para cá nessa noite. Vamos orar para o nosso pastor. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite, meu Pai, nós entregamos em Tuas mãos o Teu servo. Meu Pai amado, aqui ministra sobre nós, meu Pai, como já tem ministrado. Usa ele, meu Pai, de uma forma sobrenatural, meu Pai. Meu Pai, abra as comportas do céu sobre este lugar ainda mais. Meu Pai, fale com ele e fale conosco nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Até que hora que eu posso falar? Até meia-noite. Ótimo. Tá bom. Amém? Graça e paz a todos. Amém. Vamos orar mais um tiquinho? Dá a mão à pessoa que está do seu lado aí. Dê a mão a essa pessoa. Obrigado. Começa a orar pela vida dela. Peça ao Senhor, Senhor, fala ao coração desse irmão. Brada no coração desse crente, Jeová, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, nós podemos sentir a Tua presença aqui através da ministração do louvor. Nós sentimos a Tua graça emanando aqui, nós queremos mais de Ti. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Bendito é o nome do Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia ao nome do Senhor. Nós te amamos, Deus, nós amamos a Tua presença. Nós amamos sentir a Tua presença, Deus. Nós queremos ser curados dessa noite. Nós queremos mais de Ti, Deus. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Libera uma palavra de bênção aí na vida do seu irmão aí, antes de soltar a mão dele aí, ó. Libera uma palavra de bênção aí. Ministra uma bênção na vida do seu irmão aí, ó. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Deus te renove. Amém? E pode se sentar. É um privilégio para mim estar aqui nessa noite. Como, de vez em quando, Deus toca no coração de vocês e Deus é misericordioso demais comigo. Lembra da gente lá naquele cafundó do Judas. Vocês foram lá, né? E é longe, né? Lembra da gente e eu fico feliz de estar aqui com vocês. Amém? Pega a sua Bíblia, abra comigo em 2 Samuel capítulo 6. Ó, me pediram para ministrar a cura, mas primeiro, antes de ministrar a cura, eu tenho que falar sobre morte. Então vamos lá. Eu ser besteira de Deus, eu vou fazer o que Deus me deu para fazer. Amém? Você está feliz? Que bom. Que bom que você está feliz. Espero que você continue feliz depois de hoje. 2 Samuel, capítulo de número 6. Vamos falar algumas questões. O texto é longo, então fala para o seu irmão e meu irmão. Se eu dormir, me dá um beliscão. Né? Isso é uma pessoa de fé. Glória a Deus, amém, irmãos? Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Com misericórdia eu espero. 2 Samuel, capítulo 6. Então vamos embora. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá.
para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegraram diante do Senhor com todo tipo de instrumentos, de madeira, de vaia, com harpas, com liras, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram na eira de Nacon, Uzai estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzai, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzai morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzai e chamou aquele lugar de Beres-Uzai até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo e com som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos, ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, cada um bolo de pão com um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Quando Davi regressou para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas dos seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu no lugar do seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei. Eu me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Amém? Pai, obrigado por este texto. Eu creio que o simples fato de ler Bíblia, a gente já sai edificado. Quanto mais podemos dissertar acerca dela, quanto mais podemos falar acerca da Santa Palavra. Nos abençoe. Declaramos que os nossos olhos estão postos em Ti, assim como os olhos das servas estão nas mãos das suas senhoras. Nós esperamos de Ti, Jesus, que o Senhor rompa nessa noite e traga a alegria de cultuar ao Senhor, de louvar, bendizer e adorar o nome do Senhor, na beleza da Tua santidade, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus queridos. Amados, quando eu procurava um texto, eu perguntei acerca do tema do congresso de louvor e adoração, e esse texto veio muito forte ao meu coração, porque
é o dia que Israel, eles se juntam para um dia de louvor e adoração. Um dia de louvor e adoração em Israel. E como poucos que ouvem Israel, o pessoal pensa que Israel tinha muita festa, né? Porque vai lendo lá e pega às vezes algumas festas que tinha lá, duravam meses, e pensam que tinha, mas não tinha muita festa não. A realidade é que o povo de Israel se afastara muito do Senhor, e quando o povo se afasta do Senhor, a alegria vai junto, a gente perde um pouquinho aquela satisfação de estar na presença do Senhor. E durante 76 anos, a arca esteve longe de Israel, longe do centro do culto de Israel. Quando a arca foi levada, Davi não era nem nascido, Davi não existia. Samuel era um menino quando a arca foi levada pelos filisteus. Era costumosa a arca, símbolo da presença de Deus, e na frente das batalhas, mas por causa do pecado da nação, a glória do Senhor foi retirada e foi levada para a terra filistia. É interessante que parece até um paralelo. 1 Samuel capítulo 6 fala como que a arca regressou para a terra de Jerusalém. E 2 Samuel, como que a arca se voltou para o centro do culto em adoração ao Senhor. E 1 Samuel narra que, primeiro, eles colocaram a arca do Senhor no templo de Dagon, um deus pagão, e quando colocaram aquela estátua numa noite, amanheceu caída, no outro dia, pegaram, colocaram no lugar, depois ela amanheceu caída, com a cabeça cortada e com as mãos cortadas, e começou a ter muita peste e mortandade dentro da cidade filistia. E o povo fica sem saber o que fazer, e eles reúnem um conselho, e é muito importante você saber dessa introdução, porque aqui tem uma lição enorme para nós. E o povo reúne e fala: o problema é o Deus de Israel. Ele é um Deus terrível. Ele é um Deus terrível. Estas pestes estão vindo por causa do Deus de Israel. E aqui, preste bem atenção, nós vivemos de uma cultura que as coisas boas vêm de Deus. Agora a coisa ruim não é de Deus não, não é assim? Não é assim? Mas eu não vejo no Antigo Testamento Deus chamando diabo para nada. Né? Eu não vejo isso. O que é bom vem de Deus, e o que é ruim também Deus vem de Deus. Então é que Deus, ele opera de maneira terrível. De maneira terrível. Imagina num culto de hoje, uma pessoa, Deus que nos livre, pastor Misael, imagina você fazer um culto de louvor e adoração e alguém por irreverência cai duro. Acaba o culto. Acabou o clima. Morreu o irmão na hora do culto. Deus que nos livre disso, em nome de Jesus. Mas Deus, ele continua. Eu fico imaginando a igreja, todo mundo quer viver a igreja de Atos, né? Pentecostes, oh glória, aleluia, né? Igreja de Atos, igreja cheia do Espírito, igreja crescendo em número de 3.000, 5.000, e os diáconos morrendo. Ananias e Safira lá, né? Chega lá para poder fazer a obra irregular e morre. Imagina, quem queria fazer parte dessa igreja hoje, hein? Aleluia. O irmão, eu prefiro isso do que o pastor colocar em disciplina. Às vezes eu prefiro que Deus infarta o irmão do que... Já orei tanto, Jesus, mata aquele que está pecando no altar hoje, mata lá. É melhor do que eu colocar ele de disciplina. Né? Imagina que coisa boa. Será que a pessoa ia querer fazer parte dessa igreja, né? Mas Deus não mudou. 1 Coríntios capítulo 11 fala que a razão de ter muitos fracos e doentes, e não poucos os que estão dormindo no nosso meio, mas dormir ele é morte mesmo, é a causa de nós não discernirmos o corpo de Cristo. E fica esse alerta para mim e para você aí. O povo filisteu pega lá, né, a arca, coloca em um carro novo, coloca 2 vacas puxando o carro, coloca 2 crias das vacas presas, e eles fazem um teste. Vamos ver
se é realmente o Deus de Israel que está fazendo isso. E as vacas vão para o rumo de Israel, e ali ela chega e fica ali na casa deste Abinadab. Ela vai ficar 76 anos na casa de Abinadab. Seja 76 anos. Saul reinou 40 anos em Israel. 40 anos. E ele não se preocupou em recuperar o culto da maneira que agrade a Deus. Ele não se preocupou. Por isso que Davi, quando ele assume o reino, que aqui, né, em 2 Samuel, capítulo de número 5, é quando ele é ungido rei sobre todo Israel. A primeira coisa que ele vai fazer é reestabelecer o culto a Deus. Ele vai reestabelecer como que deve ser o culto a Deus, e o lugar aonde Deus deve ser adorado, e como Deus deve ser adorado. Então a primeira coisa, vamos trazer a arca, vamos juntar o povo. Juntaram ali 30 mil homens, né, de todo Israel, e eles organizam toda uma festividade para trazer a presença de Deus para o centro do culto, para trazer novamente o símbolo. Interessante que o texto que nós lemos, o verso número 2, ele traz uma fala de como que a arca era chamada, né? Davi se levantou com todo o povo que constituiu, partiu de Balaá, de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante do qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. A majestade de Deus, a pessoa de Deus, a arca simbolizava a majestade de um Deus todo-poderoso, que está sentado acima dos querubins. Essa glória do Deus invisível, essa glória de Deus. E nós precisamos entender que nós precisamos da glória de Deus conosco, no meio do culto, no meio das nossas vidas. Nós precisamos da glória de Deus andando no meio do povo de Deus. O povo de Deus não tem poder fora de Deus. Não existe poder fora de Deus na vida do homem ou da mulher de Deus. Não existe. Nós não somos um recipiente. Nós não somos um recipiente de poder. Nós somos um canal. Só existe poder na vida de um homem, de uma mulher de Deus, se ele tiver comunhão com este Deus. Se você tem comunhão com Deus, você vai ter poder e autoridade de Deus. Se não, não tem como. Você pode trazer aqui a pessoa mais cheia de unção que for. Pode trazer aqui, igual hoje, o Ministério Louvor abençoado, para poder, vamos estampar o teto. E não vai acontecer nada. Se nós, como povo de Deus, não tivermos comunhão com Deus. Precisamos dessa comunhão. Abinadab tinha 2 netos. Está o nome deles aí. Uzá e Aiô. Provavelmente o pai dele foi consagrado como sacerdote para cuidar da arca. E aqui tem um perigo que eu quero ressaltar nessa noite. O perigo de acostumar com as coisas da fé. Há um perigo. O tempo vai passando, vai vindo gerações, e só que nós os conhecemos deve ter aí uns... Só que eu estou lá no Esmeralda tem uns 9 anos. Eu acho que antes de eu ir para Esmeraldas eu conhecia vocês, correto? Eu nem sei mais. Já tem um tempo, né, que a gente se conhece. E na caminhada da fé, a gente tem alguns momentos que nós acabamos acostumando com o sagrado. O hino já não toca mais como antes. A pregação já... né, não foi. Hoje o pastor não estava tão inspirado. Né? Te acostuma com o sagrado. Eu conheço pessoas que quando se converteram, elas pegavam a Bíblia
E quando tinha tempo de trovão, ela abraçava a Bíblia de medo. Né? E ficava ali abraçada. Tem gente que colocava a Bíblia aberta, né? O Salmo 91 lá, para poder tirar os maus espíritos da casa. Conheço caso de pastor que já deu bibrada endemoniado para ver se ficava liberto, né? Já vi casos assim, né? De tanto amor que a pessoa tem pela palavra, né? Tanta, né? E tem gente que às vezes vai perdendo, se torna algo banal, sabe? Ir no culto hoje ou ir no shopping é a mesma coisa. E ele fala assim, podia ter ido no shopping, né? Aproveitar daquela promoção, tomar daquela casquinha. Tem gente que não tem diferença. Ele está sentado aqui, ele está sentado na praça, para ele é a mesma coisa. Perdeu o senso do sagrado. Perdeu o temor. Perdeu. Sabe aquele negócio de você sentir aquela Salmo 122, né? O que está escrito no Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você imaginou? A pessoa fala, vamos na igreja hoje? Vão! Hoje tem culto. Hoje tem culto. Que coisa linda. Que delícia, prazer. Aonde está o seu deleite, né? Me deleito em estar na presença de Deus. Lá no Salmo 37, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o que deseja do teu coração. Deleitar no Senhor, sabe o que é deleitar? Deleitar é quando você pega, agora está difícil, a gente não está achando mais, né? Mas a gente, quando achava assim, né? Lá na geladeira lá de casa, achava aquele leite em també, aquele doce de leite em també, né? Aí os irmãos com diabetes me matam agora. Né? Que as irmãs da insulina vai me dar uma cacetada no final do culto. Você pega lá assim aquela lata de doce de leite também. Pega uma colher. Não tem depressão que aguente. Tem, gente? Você enfia, ó. E volta. Ai, Jesus. Isso é deleitar. Quando o texto fala deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, é isso, é você estar na presença de Deus e você não tem nada para pedir. Você não tem nada para pedir, você não tem nada para, você não tem nada para falar, você só quer sentir a presença dele. A tua alma quer sentir Ele, a tua alma quer sentir a glória dEle, a presença dEle irradeia na gente, a mesma coisa que os raios do sol passa na pele, ela passa na alma da gente, e você sente aquela glória, aquela emanência, aquele poder fluindo. Carabade canta lamas. Ali o tempo para, Misael. Ali o tempo para, ali não tem nada, ali não tem conta de luz, ali não tem conta de água, ali não tem menino, não tem nada. Ali você entra na eternidade. E você sente a presença dele. Você quer deleitar nele. Ter prazer em Deus. Ter prazer em Deus. Tem gente que perdeu isto. Uzá cresceu com a arca na casa dele. Era mais um utensílio doméstico. Era mais uma coisa que tinha lá dentro da casa dele. Fazia parte, provavelmente o pai dele oferecia holocaustos lá pela manhã. Ele via todo dia o pai levantar e ia. Na hora de levar a arca para o centro de Jerusalém, vamos arrumar a arca, vamos levar. Como que se leva a arca? Ninguém pergunta nada. Os filisteus colocaram num carro, deu certo, vamos fazer o que dá certo. Vamos fazer o que dá certo. Filisteu não era povo de Deus. Filisteu não era gente de Deus.
Eles fizeram o modo deles lá, porque eles não tinham conhecimento da glória do Deus de Israel. Deus tolerou e ainda deu uma colher de chá presente que guiou o carro até Jerusalém. Só que povo de Deus tem que saber como Deus quer ser adorado. E não pode pegar do que o mundo faz, não. Eles pegam do jeito que o mundo fez. Vamos pegar lá, deu certo lá, tá dando certo, tá bonito. Eles dedicaram, vão pegar e vão fazer um carro novo. Para quem é família de carreira igual eu, imagina a cena, né? Nós de passado interiorano, né? Fica lá nos TikTok da vida, vendo lá os modão, vê não que é pecado, né? Colocou num carro novo, arrumou tudo bonito. Imagina as pessoas falando, olha, hoje vai ter um grande dia. A arca vai voltar e nós estamos dedicando o nosso melhor. Nós estamos dedicando o nosso melhor. Só que sabe de uma coisa? O melhor meu e seu, se for igual ao padrão do mundo, não serve para Deus. O meu melhor, se for igual ao mundo, não serve para Deus. E Deus vai dar um jeito de mostrar. Deus vai dar um jeito de mostrar. Você tem que estar me agradando, não. A festa está bonita, tem músicos, tem tamborim, tem alegria. Interessante. Todo mundo satisfeito, menos um. Deus. O dono da festa. O dono da festa. Todo mundo satisfeito. Alegria. Vamos dançar, vamos pular, vamos se alegrar. E Deus vendo aquilo. Vou ter que colocar o pé para o boi trupicar. Vou ter que fazer esse boi trupicar e vou ter que matar o Zá. Porque ele já não tem mais reverência mesmo. Só que Deus mata um, mas mostra para uma nação como ele deve ser adorado. Esqueça disso não, viu? Se Deus quiser e ele precisar tocar nenhum, ele toca. Mas ele salva uma geração. Ele salva uma geração. Que ele é Deus. E assim foi. No meio do caminho, os bois tropicaram. A arca vinha escorregando. Uza achou um absurdo. A arca de Deus não podia tocar na terra. Só que Uzá esqueceu que ele também é terra. E a terra de Uzá é pior que a terra que a arca ia encostar. Porque a terra de Uzá é contaminada pelo pecado. E Uzá estende a mão. E Deus fulmina Uzá. Acho que Deus nem tem de falar ai, ai, ai. Caiu duro no chão. Acabou a festa. Acabou. Atitudes que me chamam a atenção. Primeira coisa, verso 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor. Temor. E nós precisamos recuperar o temor dentro das igrejas evangélicas hoje. O povo tem perdido o temor. Ama essa canção, né? Que uma das últimas que fala me tira o medo. É importante. E eu amo o enredo dessa música. Eu amo o enredo, lindo. O povo está no pé do monte, um monte fumegando, pegando fogo, tremendo. E o povo fala assim, se nós subir, nós vamos morrer. E eu não quero morrer hoje. É isso que o povo fala. Pois é, só você. Nós precisamos lembrar quem é Deus. Eu moro numa região rural, vocês sabem disso, apesar que Neves também está muito diferente. Não. Só que eu moro no interior de Esmeraldas. Lá o pessoal, eles são tão místicos, que nem limão, sabe aqui no teu limão? Né? Eles não falam. Lá eles chamam de laranjinha. Mas o nome de Jesus o povo faz
propaganda, tudo, faz de tudo enquanto há, já repararam isso? Piada, faz de tudo, faz tudo com o nome de Jesus. O povo morre de medo do inimigo, do capeta, mas não teme a Deus. Tem gente que tem medo tem gente que hoje cultua o satangoste, porque acha que ele é mais poderoso do que Deus. Porque muito surge da gente, nós crentes, que pintamos o diabo como um ser poderoso a ponto de destruir, arruinar vidas, enquanto Deus é um Papai Noel que está dando presente para quem é bonzinho. Não se esqueçam quem é Deus. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele falou: ai de mim que eu vou perecendo. Isaías. João, quando viu o Cristo ressurreto, ele caiu como morto. O apóstolo Paulo estava indo matar crente, ele cai do cavalo, já cai convertendo. Senhor, quem és tu? Quem és tu? O Senhor é o nosso amigo, Ele quer ser íntimo nosso, Ele quer estar conosco em todos os tempos da nossa vida. Ele é lindo, Ele é cheiroso. Faz tempo que eu não ouço Jesus cheiroso, né? Mas Jesus é cheiroso, Ele é lindo. Mas não se esqueça, Ele é todo poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Agindo Ele, quem impedirá? Não diminua Deus. Não diminua Deus. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Senhor. Davi teme diante do Senhor. E é interessante que uma das experiências que as pessoas têm de quando se achegam à presença de Deus, a santidade de Deus causa temor. Causa temor. E aí ele fala: como poderei eu levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis. Primeiro, verso número 8. Ele fica angustiado, irado. Por que o Senhor rompeu contra Uzá? O texto fala, ele foi irreverente. Ninguém podia encostar na arca. A arca, ela era um baú quadrado. Vocês sabem, tem réplicas dela espalhadas para tudo quanto é canto, né? É um baú quadrado que tinha argolas. E eram os varais de 2 metros. As varas eram 2 metros de comprimento para poder levantar ela. Ninguém podia encostar. E Uzá achou que ele poderia encostar, porque já estava na casa dele muito tempo. Era parte da casa dele, podia. Não pode usar, não pode, você não é levita. Você não é da descendência de Arão, você não podia encostar. Você não pode fazer esse serviço, por mais que você ache que você já está gabaritado, né? Lembra aqui de Miriam. Miriam, num dia que ela resolve falar contra Moisés, lá em Números capítulo 11, ela vira e fala uma coisa que eu fico impressionado. Ela vê assim: Deus fala só com Moisés? Deus fala só com Moisés? Deus não fala também conosco? Moisés tinha arrumado uma moreninha lá para casar, uma etíope. Ela não gostou? Não gostou da cunhada? Falou: não, Moisés não pode fazer um trem desse não. Vou lá mostrar para Moisés. Deus fala só com ela? Deus fala comigo também. Deus fala comigo. Eu vou lá. Vamos lá, Arão. Ainda leva o povo do Arão junto. Vamos lá, Arão. Vamos lá chamar a atenção daquele menino que não pode fazer isso não. E o Senhor chama Miriam, Arão. Eu fico imaginando o Senhor falando: Miriam, Arão e Moisés. Não, minhas pernas tremem só de pensar. E o Senhor fala algo que uma declaração assim que é: olha, quando tem profeta ou adivinho, que era o modo que eles falavam no meio do povo de Deus, eu falo com eles por sonhos ou visões distorcidas, mas com Moisés eu falo é face a face. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Intimidade. E Davi aqui agora ele vai refazer. E aqui está a minha palavra de cura para o seu coração. Antes
de ter cura, eu preciso ter temor a Deus. Eu preciso ver o que está causando as feridas da minha alma, que às vezes é eu mesmo que estou causando, pelas minhas irreverências, por eu estar fazendo coisa que Deus não mandou eu fazer. Eu descobri que toda vez que eu faço coisas que eu não fui chamado para fazer, eu me sobrecarrego. Toda vez que eu faço uma coisa que eu acho que eu tenho que fazer, eu me firo, eu acabo causando problema para mim mesmo. E Davi, ele vai parar e vai ver como que ele deve fazer a obra de Deus. Tem um jeito de Deus, tem um jeito de Deus. Deus tem o seu jeito. Gente, toda a oferta no Antigo Testamento tinha que ter óleo. Óleo é símbolo do Espírito. Então mostra que tudo aquilo que eu tenho que fazer para Deus tem que ter o jeito de Deus. E o jeito de Deus não é o mais fácil, mas quando a presença dele vai conosco, Êxodo 33, a minha presença irá contigo e te trarei descanso. É uma delícia, que você vê Deus agindo, você vê Deus trabalhando na sua alma, você vê Deus trabalhando em vidas, você vê a glória de Deus resplandecendo em pessoas. E Davi, nesses 3 meses, ele deixa a arca lá na casa de Obed-edom, Deus começa a abençoar lá. E eu fico imaginando Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele tinha as Sagradas Escrituras, ele pegando o que nós fizemos de errado. O que foi que nós fizemos de errado? Vamos refazer. Tem hora que feridas vêm por causa disso, que nós fizemos coisas erradas. Nós precisamos refazer. E não é errado refazer caminhos, não. Errado é estagnar no pecado, ou estagnar na ferida e achar que aquilo ali é você. Você não nasceu para ser assim. Refaça seu caminho. Refaça seu caminho. Olha aonde, vamos refazer. Vamos fazer um balanço. Coisa horrível é fazer balanço, né? Quem já trabalhou em empresa aí que tem que fazer balanço sabe o que eu estou falando. Fecha a loja, tira tudo. Vamos rever. O que está acontecendo de errado? Vocês já viram infiltração em casa? Que você não sabe a fonte dela? Só vê o mofo? Eu posso orar aqui nessa noite para Deus tirar causas de problemas, né? Efeitos, melhor falando. Mas nós temos que saber qual é a causa. Porque senão você vai sair daqui e lá fora você vai se ferir do mesmo jeito. Você pode tirar o mofo da sua casa, se você não descobrir onde que está a infiltração, vai dar mofo de novo. Aí sabe por que acontece que feridas recorrentes vêm aparecendo na sua vida? Você vem num culto, sai saciado, sai bem, depois volta, está a mesma situação? Porque você ainda não resolveu a causa, você só está resolvendo o efeito. Você vai lá, tira o reboco, pinta, pronto, está pronto. Reza, está bonito. Daqui a 2 meses de novo, o mofo está lá. Tem mofo na sua alma, não tem? Tem feridas aí que não estão cicatrizando de jeito nenhum. Mas é porque você não está resolvendo o problema. Você só está resolvendo a estética. Você tem que ir lá na raiz do problema. E Davi faz isso. Vamos refazer. Primeira coisa, Davi manda fazer uma roupa para ele. Achei legal isso. Davi antes não tinha uma escola sacerdotal. 3 meses ele mandou arrumar uma roupa de linho para ele. Eu tenho que estar diante do Senhor com roupas que agradam ao Senhor. Nós cantamos, né? Eu já coloquei, né, as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Veste na Bíblia é justificação pela graça mediante Cristo Jesus. É eu trocar minha roupa de pecado e me vestir de santidade diante do Senhor. Primeira coisa. Segundo, qual que é a norma bíblica? Como que o Senhor quer que ele seja adorado? É em carro? Não. Carro não carrega a arca. A arca tem que ser carregada nos ombros. Traz os sacerdotes. Santifiquem os sacerdotes.
Hoje nós somos nação sacerdotal, amém? Você é sacerdócio santo, amém? Pedro diz isso: vós sois nação santa, sacerdócio real. Você e eu, nós somos responsáveis pelo culto a Deus. Nós precisamos trazer a presença de Deus em nossos ombros. Coloque a arca sobre os ombros, e a cada 6 passos, se ninguém morre, nós sacrifica em ação de graça. Os 6 passos aqui é por causa disso. Cada 6 passos, ninguém morreu. Oh, glória a Deus, mata o boi. Vamos ser gratos, porque nós estamos caminhando e ninguém está morrendo. Vamos ser gratos, porque nós estamos segundo a vontade de Deus. Vamos ser gratos, vamos com gratidão. Vamos com gratidão, vamos com gratidão. Aí a alegria brota novamente no coração de Davi. A alegria brota novamente na nação, segundo a vontade de Deus. Agora sim, o céu se alegra, a terra se alegra, e o povo traz de volta a presença de Deus por sendo do culto. Está tudo conforme aquilo que Deus quer. Deus se agrada. Só que aqui tem uma questão. Não quer dizer que Deus se agrada que nós não temos críticas. Não quer dizer que seu coração está curado, que você não vai ter crítica. E Mical sempre aparece. Só que Mical é uma figura complicada. Mical é uma figura nojenta. Mical não entende o tempo de Deus na vida da pessoa. E há um problema em toda pessoa que tem coração de Mical. Ela é estéril. Não gera vida. Não gera vida. Não gera vida. A amargura da alma dela faz com que ela continue ano após ano sendo uma figueira seca, igual aquela figueira que Jesus mostrou a podridão dela que estava dentro, Jesus jogou para fora. Lembra disso? Então, Mical é uma figueira seca. E é interessante que Mical é importante na vida de um adorador que é curado. Porque quando Mical fala assim, você está igual uma escrava, igual uma serva, e o adorador não fala, ó, estão me humilhando, estão me xingando, oh, não. O adorador fala, diante do Senhor, eu sou um servo. Eu sou um servo. Ele se humilha mais. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia fala que quem se humilhar, o Senhor vai exaltar. Então nós precisamos entender nisso. O coração curado, ele se humilha diante do Senhor e Deus exalta ele. Deus exalta ela. E Deus mostra a sua glória através dessa pessoa. O que eu posso tirar de aplicação deste texto para nós? Apesar que já falei tanta coisa aqui. Primeira coisa, vamos descontaminar das coisas do mundo dentro da igreja. Você é igreja. Vamos descontaminar do jeito do mundo. Vamos tirar. Vamos fazer uma reforma, vamos fazer uma reforma interna dentro do nosso coração. A gente não tem que fazer o que está dando certo lá fora, não. A igreja nunca cresceu fazendo o que dá certo lá fora. A igreja cresce quando ela se mantém firme e fiel ao propósito de Deus. Mantenha firme e fiel ao propósito de Deus. Para isso que Deus chamou a gente, para ser fiéis. Para isso que Deus nos chamou. Carro novo não é o que Deus quer. Deus não está querendo carro novo. Deus está querendo é que o nome dele seja glorificado através de pessoas simples, igual a mim, igual a você. Ele quer que a glória dele apareça através da sua vida.
É isso que Deus quer. Outra questão, vamos recuperar o fascínio por Deus? Lá em Apocalipse capítulo número 2, uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, pastoreada por Timóteo, pastoreada por João, perde o fascínio por Deus. O Senhor vira para ela e fala assim: eu tenho porém contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Veja de Éfeso, perdeu o fascínio por Deus. Sabe o que a gente vai fazer no céu? Vai conhecer Deus. Se você não tiver fascínio por Deus agora, como é que você vai ficar no céu? Aqui nós vemos Ele pela fresta da rocha. É um culto, um lampejo de glória. Você... Ai, que glória, aleluia. A minha avó estava me contando como é que foi o namoro dela, né? O namoro da minha avó, diz ela que quando o meu avô entrava pela porta, ela tinha que esconder dentro do quarto. E quem ficava conversando eram os dois velhos. Os dois velhos não, que ele era novo, né? E o pai da minha avó, a mãe, conversando com o noivo. E diz que ela ficava na porta assim, olhando assim, na fresta das portas assim, olhando. E ficava com as irmãs dela assim: olha lá como é que ele é bonito, olha. Olha lá, ele passou brilhantina no cabelo. Nós estamos em um namoro com Deus à moda antiga, gente. Nesse namoro aí. Esse namoro de hoje, não, né? Já sai, pega na mão, leva e vai. Não, é um namoro, ó, a moda antiga. E sabe qual que é o papel de nós pastores? É ser amigo do noivo. A gente chega para a igreja e conta como que é o noivo. A gente conta como ele é. Aí a igreja fica assim: eu quero ver ele. A gente não pode perder o fascínio por Deus, não. A gente não pode perder o fascínio pela presença de Deus, não. Se a gente perder esse fascínio pela glória de Deus, se tudo se tornar normal, se um culto se tornar normal na sua vida e se tornar só mais um culto, você não percebe, mas você perdeu a essência da salvação em Cristo. Porque a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E é isso que nós temos que fazer, conhecer Ele. Nunca perca a reverência. Reverência não é ficar em pé na hora de ler a Bíblia, não, né? O pessoal pensa que é isso. Não, não é isso, não. Reverência é um santo temor no coração. Que santo temor. Para que haja cura na sua alma, refaça o seu caminho. Lembre de onde caíste, arrepende-te e volte. Volte a fazer o que você fazia antes. Deixa Deus trabalhar na sua alma. Não deixa você virar uma Mical. Você não pode virar Mical. Você não pode virar Mical. Você não pode virar um estéril. Deus te chamou para gerar vida. Deus te chamou não para ser crítico de plantão, avaliador de postura alheia. Deus te chamou para ser um servo, uma serva dele, que se alegra com a presença dele. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Como está seu fascínio por Deus? De tudo que eu falei aqui hoje, eu acho que se eu sair daqui e você entender isso, seria tão bom. Como está seu fascínio pela glória de Deus? A presença dele está aqui.
Isso não é jargão de pregador, não. Mas será que você consegue sentir essa presença que, como eu disse, que irradia a alma da gente como os raios do sol? Fortifica a gente numa manhã de inverno. A presença dele nos cura, nos alimenta, nos fortifica. Será que você consegue ainda os pequenos lampejos de presença de Deus, você consegue se alegrar? Será que você se acostumou com a arca na sua casa? Você já acostumou tanto? Acostumei, já é normal, já vivi isso demais, já. Tem gente que fala assim com a gente. Já acostumei, já é normal ir no culto, normal. Deus quer te fascinar novamente. Você lembra daquela pessoa que, quando ouvia falar o nome Jesus, o corpo estremecia, subia até um arrepio, e o glória a Deus brotava tranquilo da sua alma, porque você ouvia assim: Jesus, Jesus. Quando você ouvia histórias, Jesus libertar vidas, curar, restaurar pessoas, você falava: eu quero viver isto. O tempo foi passando, você não viveu e você acha que isso não é para você. O Senhor ainda tem promessas para a sua vida que não se cumpriram. E não foi porque Deus não mudou. Quem mudou e quem está mudando é você. Quem mudou e quem está mudando é você. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele ainda quer te usar, levar você a lugares e a países. Ele ainda quer te usar com poder e graça. Como ele falava lá no comecinho, ele quer fazer na sua vida o sobrenatural acontecer. Cadê você? Cadê aquela pessoa que dava glória, girava no manto, um simples louvor? Cadê você? O Senhor pergunta: cadê você? Parece que a pergunta de Deus continua: Adão, cadê tu? Adão, cadê tu? A pergunta de Deus ecoa pela eternidade: Adão, onde tu estás? A pergunta de Deus ainda continua: cadê aquela pessoa que se deleitava na presença de Deus? Se deleitava na presença dele, só queria estar na presença dele e mais nada. Só na presença dele. Só. Sem falar de ministérios, sem falar de pessoas, sem falar de problemas. Só queria estar na presença dele. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor, pedir o ministério de louvor. E adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero dizer, eu quero a tua presença. Eu só quero tua presença, eu só quero a tua presença, eu só quero o Senhor.
Eu só quero a presença do Senhor hoje. O Senhor quer que você tenha intimidade com Ele. Ore ao Senhor, fale com Ele, fale: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Eu não quero que passe tempo igual passou tanto tempo. Israel ficou sem o culto, sem a presença de Deus. Só a presença do Senhor, só a presença do Senhor. Só a presença do Senhor. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos viver a Tua presença, Deus, a realidade da Tua presença. Nós não queremos nos afastar jamais da arca do Senhor, da presença do Senhor. Vem me avivar hoje aqui. Nós precisamos do Senhor. Eu quero conhecer mais de Ti. Nós queremos prosseguir em conhecer-te. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Adore ao Senhor, adore a Ele, adore ao Senhor. Espírito vem, Adore ao Espírito Senhor, Santo. adore ao Senhor, adore ao Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, Trazendo sobre mim um novo amanhecer, trazendo, Deus. quero viver algo novo. Eu quero viver, Vem me avivar Deus. hoje aqui. eu quero viver, Deus, o sobrenatural do Senhor. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Cura, Deus! Cura, Deus! Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito
e sem